Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para a gente falar sobre o XP-LG11, fundo de logística da XP, tá? A gente vai fazer a atualização aqui dele, já temos vídeo no canal. Então, estamos falando da cota sendo negociado, do fundo sendo negociado a uma cota de R$ 91,57, tá? Tá perto das mínimas aí ainda, não recuperou tanto, né? Então, a gente vê aqui que as mínimas do ano é R$ 87. E a gente consegue ver se essa mínima foi em dezembro, foi por volta de dezembro, 9 de dezembro, 5 de dezembro, teve esses vales aqui. Conseguiu recuperar, estou falando de uma recuperação de 4,3%. Último rendimento constante, né, 0,78 reais, corresponde a um DI mensal de 0,83%. E está bem consistente que esses 78 centavos, já a gente vai ver no resultado como que tá, de onde é que tá vindo, né, e se eles estão usando reserva, ok? Então tá, indo aqui pro relatório, a gente tem os comentários do gestor, né, o dividendo entregue, a cota no fechamento do mês, bacana. Aqui, nas movimentações, né, que é bastante interessante, a gente tem eventos de devolução, início de locação, locação temporária e tal. Resumindo tudo dessa forma, né, eles concluem aqui que a vacância física do portfólio do fundo encerrou o ano em 2024 em 2,6%. Então, uma vacância aí é uma das maiores históricas aí. Acho que se pegar esse ano é a maior também, tá? Que em relação ao resultado do caixa, conforme já reportado no relatório anterior, em linha com o fato relevante, né? O fundo aferiu em dezembro um ganho adicional efetivo de aproximadamente 2,6 milhões, referente ao sobejo da cessão de créditos relacionada à compra e venda do imóvel WT Technology Park 2, né? Que eles falam desse ganho. Dessa forma, o fundo encerra o ano tendo distribuído aproximadamente 99% do resultado base caixa. Então, eles conseguiram ainda guardar um pouco desses rendimentos, né, um equivalente a 1% do ano. Que eles comentam outras questões também, mas dá para a gente pular, né? Aqui eles, né, mencionam o laudo de avaliação a valor justo foram elaborados pela Colliers e estão sob revisão do administrador do fundo e da auditoria. Assim que a carteira for impactada, o mercado será tempestivamente comunicado. Então está tendo reavaliação e já a gente vai saber quanto foi, né, negativo ou positivo. Aqui a distribuição de rendimentos, então a gente consegue pegar aqui dezembro, né, o resultado 24 milhões, um pouco acima do que foi distribuído, então eles conseguiram os 0,78 centavos, ainda guardaram um pouco, né? Aqui eles tiveram um lucro de 2 milhões, então teve um pouco de não recorrente, né? Bom ter em mente isso. Aqui o histórico, né, gráfico de distribuição, né, o que foi distribuído foi um pouco menor do que foi resultado, mas se a gente pega os outros meses, né, o resultado foi um pouco menor do que o distribuído, né? Então eles estavam usando um pouco de reserva. Nesse mês eles conseguiram guardar um pouco. Tudo bem. Então aqui a evolução de cotista, bom, dá para a gente pular, questão de liquidez, aqui questão de performance, rentabilidade, bom, a gente tem um gráfico aqui de rentabilidade, né, para comparar com outros benchmarks, então a gente pode ver, né, que o valor da cota mais os rendimentos estão ali competindo com o IFIX, né, no caso ganhando do IFIX, tá? Seria legal ter outros benchmarks, né, como o CDI e a taxa Selic, né, são iguais, inflação mais 6, né, IPCA mais 6, né, alguns outros benchmarks, mas tudo bem, né? Aqui o investimento por classe, maioria imóveis, tem aplicações financeiras, tem tem cota de fundo imobiliário, tipologia de contrato, então basicamente metade, metade, metade atípico, metade típico. Os locatários, né, estão bastante concentrado em via varejo, bastante concentrado não, né, 11% em via varejo, não é nenhuma concentração alta comparado com outros, tá? Que a correção de contratos, a maioria em IPCA, 20% pelo IGPM, tá? Os anos da revisionagem de contratos, os vencimentos de contratos, bom, que quem tiver interesse vale a pena ver com detalhe. Aqui é diversificação regional, então a maioria em São Paulo, claro, mas a gente tem também no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, bem bacana ter essa diversificação, ok? Bom, e aqui a gente já tem um resumo dos ativos, tá? São ativos de muita qualidade, né? Então também vale a pena quem tiver interesse ver no detalhe, né? Aqui obras do especulativo extremo, né? Um imóvel em obras do XPLG.
E por fim, aqui que eu acho bastante interessante mostrar é a parte de contas a pagar, né? Aqui tem a estrutura de alavancagem do XP, prazo, início, qual indexador, a gente pode ver tem um indexador CDI mais 1,75, uma taxa baixa, IPCA mais 7,25, um pouco já mais alta, né? Pode incomodar. CDI mais 2,7 também é uma taxa relativamente alta, com a subida da taxa de juros pode incomodar. Mas é bem interessante que aqui eles mostram o cronograma de desembolsos e recebimentos do XP, né? Aqui a primeira coluna é o caixa, os desembolsos, parcelas que eles vão receber, né? Então a gente pode ver que no final de 2025 eles ainda vão terminar de forma saudável com caixa de 98 milhões, tá? Bom, tá, essa eu diria que uma das informações mais importantes do fundo, infelizmente eles deixam no final, mas é bem interessante, né? Ter ideia se o caixa está saudável, se os compromissos estão saudáveis, né? Então, indo aqui para o relatório gerencial, a gente pode mudar, ou para o relatório gerencial não, né? Para o resumo, a gente pode mudar aqui para o XPLG11, ok, deve estar lá no final. Então, aqui o dia correto, né? A gente pode ver que o resultado até aumentou, né? Se a gente compara do último relatório, o resultado foi 61 centavos, com 0% de ganho de capital. Esse mês, aqui está errado o ganho de capital, né? Mas a gente tem um resultado de 0,79 e um ganho de capital provavelmente de 9,2% aí. Acho que faltou colocar na planilha o sinal de porcentagem, né? Deixa eu ver se atualizando aqui, vai. Mas tá a distribuição de 0,78, tem um nível de alavancagem de 10%, que a gente já conseguiu ver ali naquela última página se está saudável ou não, mas vai terminar 2025 ainda com caixa líquido, ok? Ganho de capital 9,2%, tem a vacância aí de 2,60%, a gente pode ver que no relatório anterior a vacância era de 1,20%, então aumentou aí mais que o dobro, né? E as taxas do fundo. Bom, pelo preço teto, aqui eu vou considerar o spread de 2,5 pelo momento macroeconômico delicado. Se fosse um momento, né, 4 meses atrás, 5 meses atrás, eu colocaria 2,25 ou até 2,5 mesmo, né, por considerar que tem outros fundos de logística melhores, né, como o HGLG. Mas nesse momento, colocar 2,5, renda anualizada, vou considerar os 0,78 que estão consistentes, né, faz bastante tempo. E assim a gente tem um preço teto de R$ 96, né, muito próximo do que está sendo negociado hoje, deve estar sendo negociado hoje em R$ 100. Eu considero o XPLG um bom fundo, né, abaixo opa, não é essa aba, abaixo de R$ 100, então, né, faz sentido. Ok? Esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, né, mas a gente pode ver aqui que está sendo negociado abaixo do valor que eu calculei, né, mas, claro, depende da estratégia de cada um, de qual fundo quer comprar, são as concentrações da carteira de cada um. Se eu estou muito concentrado em logística, então eu não vou pegar agora um fundo de logística, né? Vou procurar talvez um de renda urbana, um híbrido, um de shopping. Então, aqui é mais para dar um norte, dependendo de cada um, o que está procurando, o que faz sentido para o investidor, né? Então, obrigado, pessoal, pela atenção e até o próximo vídeo.